Evangelho de São Lucas 15, versículo 11. Essa semana estou aí um pouco adoentado. Tive aí, alguns irmãos ficaram sobre aviso. Edivão foi a São Bento, eu iria pregar lá, não pude. Aí foi me substituir. Já estava ali também com o sermão pronto para poder ministrar, caso a garganta falhasse. Está um pouco ruim, mas eu creio que pela providência de Deus nós conseguiremos trazer essa mensagem. Mas vamos estar orando também, irmãos, pela nossa saúde, né? Parece que quando a pessoa adoece, a pessoa vê um monte de gente doente. E aí, gripado, resfriado, gente com garganta inflamada. A gente geralmente diz, é uma virose, né? E pega todo mundo. Quando está todo mundo com a mesma coisa, a gente está dizendo que é virose, né? Porque todo mundo pega. Não sei o que é não, mas sei que eu peguei. Mas Deus está conosco, restaurando aí as nossas forças. Amém? Fiquei em casa de repouso aí uns 3 dias, garganta, febre, tive diarreia, um monte de coisa que não presta, estava aqui no corpo, mas para tudo tem um propósito, né? Então até as enfermidades que Deus nos permite, às vezes é um propósito dele nas nossas vidas, para que às vezes a gente pare também e ouça a sua voz e esteja com ele, amém? Lucas capítulo 15, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. Isso, Leneira, 15, 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe, quando o seu pai o avistou. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, essa é a tua palavra que fala ao nosso coração, palavra que é vida e que é eficaz. Essa noite nós rendemos nosso coração diante do Senhor e te pedimos que o Senhor fale conosco, que a tua palavra vá, produza o resultado com o qual há de ser mandada para a glória do teu nome e que a nossa mente esteja cativa ao teu Santo Espírito, que é o nosso professor por excelência, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a confissão de fé de Westminster, na sua sessão a respeito da perseverança do santo, e a nossa confissão de fé, no capítulo 18, falando do mesmo tema, vai nos trazer a seguinte fala a respeito da nossa persistência, a respeito da nossa busca ou da doutrina da perseverança dos santos. Diz o seguinte, que os que Deus, em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total,
e nem finalmente. Mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. A confissão está dizendo que uma vez que Deus chama os pecadores, esses pecadores, eles não podem cair desse estado da graça de Deus, que nós chamamos de graça salvífica. Esses pecadores, eles irão perseverar até a morte, porque nós cremos que uma vez salvos pelo Senhor, nós somos salvos para todo sempre. A obra de Cristo, ela é perfeita. A obra de Cristo, ela é completa. E uma vez que nós estamos diante desta graça, nunca e ninguém poderá nos arrebatar desse amor de Deus que está no seu Filho Jesus Cristo. Entretanto, na seção 3, as duas confissões, elas vão dizer que, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante, pela negligência dos meios de preservação, esses pecadores, eles podem decair desta graça, ou podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. A mesma confissão que diz que esses pecadores não podem cair dessa graça salvífica, ela não arranca de nós a possibilidade de ainda cairmos em pecado, ou de sermos tentados por Satanás. A salvação é uma coisa, a perseverança nesta vida aqui é diferente, é mais ou menos assim. Deus nos salva através da obra de Cristo, isto Ele faz de uma única vez. E não precisa Jesus morrer de novo. Se nós cremos em Cristo, se nós dependemos dEle, somos salvos para todo sempre. Entretanto, acontece aqui o que nós chamamos na teologia de já, mas ainda não. Nós já fomos salvos por Deus. Na eternidade nós já fomos justificados, nós já fomos regenerados, nós somos filhos de Deus, herdeiros das promessas de Deus. Entretanto, ainda existe em nós uma luta que o apóstolo Paulo vai dizer que é a luta do espírito contra a carne. Espírito aqui seria a nossa nova natureza em Cristo. É aquele impulso, aquele desejo, aquela paixão pelo Senhor, que dia após dia busca e visa nos direcionar à sua presença. A carne aqui é a natureza na qual nós nascemos. Todos nós sabemos que somos descendentes de Adão e que por causa de Adão, todos nós fomos condenados, estamos debaixo do pecado e das consequências desse pecado. Fomos libertos por Cristo na cruz do Calvário. Lá na cruz, Ele nos declara justos e santos diante de Deus. Entretanto, a obra de Cristo há de ser consumada com o seu retorno. A obra de Cristo vai ser concluída, a obra da salvação foi concluída na cruz. Entretanto, toda a obra salvífica, a sua glorificação se dará no seu retorno, no dia em que Ele voltar para nos buscar. E aí, quando Ele voltar para nos buscar, a palavra do Senhor diz que Ele irá aniquilar essa velha natureza que há dentro de nós. Ele irá nos dar um novo corpo, Ele irá nos dar um novo nome, Ele nos dará novas vestes, e nele não há, e por causa dele, em nós não existirá nenhum resquício sequer do pecado. Mas isso acontecerá quando Ele voltar e nos libertar deste corpo pecador e nos der um novo corpo semelhante ao seu. Então, enquanto nós estamos aqui caminhando, nós estamos perseverando, lutando contra os impulsos dessa velha natureza que dia após dia briga dentro de nós. O espírito deseja Deus, a carne deseja se afastar de Deus. O espírito deseja ser mais santo, a carne clama pela impureza. O espírito deseja abrir mão de tudo aquilo que desagrada ao Senhor, enquanto a carne se lança como alguém sedento, como uma pessoa com sede em busca do pecado. Então, enquanto nós habitamos neste mundo, nós estamos em uma constante guerra, travando uma busca de santidade, sabendo que, mesmo sendo salvos, nós podemos decair ainda e cometer alguns pecados.
poderemos sim ser tentados pelo diabo, iremos entristecer sim o coração do nosso Deus. Entretanto, não poderemos perder a nossa salvação, porque fomos salvos nele unicamente. E sabendo disso, de que ainda que sejamos salvos, possamos e podemos e cometemos pecado, nós vamos aqui a história, ou a parábola desse filho pródigo. É uma parábola, nós não sabemos se é uma história verídica. O Senhor Jesus, ele falava muitas parábolas. Alguns estudiosos dizem que as parábolas do Senhor provavelmente aconteceram. A Bíblia não fala nada a respeito disso, mas ela está aqui. E a parábola, ela tem a ver, em todo o seu contexto, na indagação dos fariseus. Porque os religiosos daquela época, eles estavam vendo Jesus abraçando os pecadores. Os fariseus, eles eram os religiosos, os conhecedores da lei. E para eles aquilo era algo de tamanho escândalo, como Jesus, sendo santo, como ele que se diz o Messias, como ele que se diz um profeta, está comendo com pecadores, está andando com pecadores, está recebendo pecadores. Essa era a indagação deles. E aí o Senhor Jesus, ele vai contar aqui 3 parábolas. Ele conta a parábola da ovelha perdida, do pastor que tinha 100 ovelhas, deixa uma ovelha se perde, ele deixa as 99 e vai atrás daquela que se perdeu. Da mulher que tem uma moeda e perdeu a moeda, e aí ela deixa tudo e começa a fazer uma faxina na casa, arrumar toda a casa para poder achar aquela moeda, e quando ela acha aquela única moeda, ela faz uma festa. Eu nunca vi ninguém fazer festa porque achou uma moeda, né? Mas essa mulher faz uma festa porque achou aquela moeda. E ele nos conta aqui a parábola também do filho pródigo, de um filho que sai, vai embora, gasta tudo o que tem, depois volta, o pai o abraça e o pai faz uma festa. E aí Jesus está respondendo aqui algumas coisas a esses fariseus, dizendo que a vinda dele não foi para as pessoas perfeitas, mas sim para buscar os pecadores. E diante de tudo isso, nós estamos trabalhando nesse mês todo e agora no decorrer dessa semana a respeito do retorno ao primeiro amor, a esse retorno. E quando nós falamos de primeiro amor, nós falamos a um profundo relacionamento com Deus. E aqui nós vamos ver nessa parábola a vida de um filho que, tendo tudo, que podendo usufruir de tudo na casa do pai, em algum momento na sua caminhada ele sai, ele deixa o pai, ele abandona o pai e vai embora. E diante disso, nós temos aqui, meus irmãos, essa história que o Senhor Jesus vem nos dizer. Mas aqui é necessário nós fazermos a seguinte pergunta: o que é que motiva, ou o que foi que motivou aquele filho a sair da casa do pai? Aquele filho, ele conhecia o pai. Sim, nós subentendemos que ele sabia quem era seu pai. Ele tinha um relacionamento com o seu pai. Ele estava em um convívio de amizade profunda, diferente de qualquer outra pessoa da sua, digamos, da sua comunidade, da sua cidade ou de lá do seu bairro. Ele conhecia o pai porque ele morava com o pai. Aquele filho, ele tinha todas as riquezas que pertenciam ao pai. Quando nós vemos nos versículos mais à frente, quando o pai está falando com o filho mais velho, ele vai dizer: tudo que eu tenho é seu, tudo que eu tenho é de vocês. Então, esse filho, ele conhecia o pai, e ele não só o conhecia, como ele era herdeiro de todas as coisas que o pai possuía. Então, assim podemos pensar, baseado no que nós lemos na confissão de fé, que o que aconteceu aqui a esse filho foi que, em algum momento da sua caminhada, ele se permitiu ser tentado pelo diabo. Ele permitiu ser influenciado pelo mundo, pela força da corrupção que existia dentro dele, e acabou negligenciando os meios que o preservavam a ter aquela comunhão com o pai. Em outras palavras, esse filho, ele esfriou em seu relacionamento com o seu pai. E aqui nós vemos, irmãos, um grande perigo, porque nós podemos estar na casa do pai e o nosso amor por ele pode ter esfriado. Nós podemos estar na casa do pai e o amor, a chama do nosso coração para com o pai, aquele impulso, aquele desejo de querer estar com ele, talvez já não arda mais
como ardeu há anos atrás. Podemos também estar trabalhando para o pai, enquanto o nosso coração planeja deixá-lo. A decisão desse filho não é uma decisão inesperada. Ele não chegou assim do dia para a noite e disse: vou fugir, vou sair, vou pedir ao meu pai tudo que eu quero. Não. Provavelmente ele vinha trabalhando. Provavelmente isso já vinha na sua mente. A casa do pai já não era mais agradável. Estar com o pai já não era mais prazeroso. Talvez fosse a mesma rotina diária. Talvez ele estivesse fazendo as mesmas coisas, vendo as mesmas pessoas. E talvez por causa disso ele desejou buscar um novo caminho. Ele desejou conhecer novos caminhos. Ele desejou conhecer novos lugares. E aí ele estava trabalhando com seu pai, mas seu coração estava buscando correr, fugir e ir para outro lugar. Mas o que eu desejo ver nesse texto, meus irmãos, é a postura de um filho que em um determinado tempo ele se arrepende de tudo que fez e decide voltar para a casa de seu pai. Perceba, ele estava lá, mas a casa do pai já não era mais agradável a ele. E aqui ele tem uma postura, ele decide sair e decide ir embora. Olha comigo, o versículo 12 que diz: o mais moço disse ao pai: pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. Esse é o pedido dele. Pai, me dê a parte dos bens que me cabe. O pai divide os bens. O versículo 13 vai dizer que passado não muitos dias, ele ajunta tudo que era seu e parte para uma terra distante, e lá ele vai e gasta tudo. Ele pega tudo aquilo que o pai lhe dá, vai e gasta tudo. Gasta com prazeres, gasta talvez com bebidas, nós não sabemos, mas diz que ele gasta esse dinheiro de uma forma que não é lícita. E lá, ao ponto dele ficar absolutamente sem nada, ele se encanta por um momento com o que tem, com o que o pai tem. Ele se acha autossuficiente, ele se acha que sabe de todas as coisas, ele já não se sente mais agradável na casa do pai, pega sua riqueza, vai e destrói tudo aquilo que o pai o deu, ao ponto de ficar sem nada. Ao ponto em que aquela visão que ele tinha no início de que talvez estar longe do pai era algo muito bom para ele, agora vem trazer à mente de que toda a decisão que ele tomou até agora não vale a pena. Quantas pessoas, irmãos, assim como esse filho pródigo, não agiram na sua caminhada cristã? Quantas pessoas não conheceram a Deus? Quantas pessoas não estiveram aqui na casa do Pai? Quantas pessoas não desfrutaram de um relacionamento verdadeiro, genuíno com Deus? Mas no decorrer do tempo se encantaram com outras coisas e resolveram deixar o Senhor. Talvez alguns dos que aqui estão, talvez nós que aqui estamos aqui fazendo as coisas, trabalhando para o Senhor, servindo na casa do Senhor, mas o nosso coração está longe dele. O nosso coração está frio, o nosso coração está gelado. Não existe mais em nós nenhum tipo de fervor, de amor para com o Senhor. A nossa adoração se tornou mecânica. O nosso relacionamento com Ele se tornou mecânico. As nossas orações se tornaram mecânicas. Nós oramos porque precisamos orar, e quando terminamos de orar não sabemos nem mais pelo que oramos. Nós louvamos porque precisamos louvar, mas quando terminamos de louvar, aquele louvor para nós não causou nenhum tipo de mudança. É como se não passasse desse teto. Fizemos porque precisamos fazer, mas não queríamos estar fazendo isso. E aí esse filho está nessa condição. E ele sai, e aí, em um determinado momento, ele cai em si. E ele se arrepende. Mas ele não se arrepende por causa de si. Porque aqui nós vamos ver aqui a verdadeira natureza desse arrependimento. Ele se arrepende, em primeiro lugar, porque o arrependimento na vida dele era uma graça do Espírito de Deus.
pela qual ele movia aquele jovem a se humilhar interiormente. Aquele jovem em algum momento cego, porque quando ele faz isso, ele está cego. Ele está encantado com os prazeres do mundo. E aqui, meus irmãos, deixa eu abrir um parênteses. Às vezes nós estamos cometendo pecados, às vezes nós estamos correndo para determinados pecados, vivendo uma vida fria. Por quê? Porque nós estamos encantados com as coisas que o mundo nos oferece. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas para que não creia. Às vezes nós precisamos pensar, será que eu não estou agindo como um cego, que não estou vendo a graça de Deus, a mão de Deus na minha frente? Esse filho estava cego e por isso tomou essas decisões, e foi necessário Deus, por sua infinita graça, ir ao seu encontro, abrir os seus olhos para que ele pudesse cair em si. O arrependimento na vida de um crente só se dá unicamente pela ação do Espírito Santo. É por isso que muitas das vezes nós falamos para as pessoas que elas precisam se arrepender, que elas precisam se converter, que elas precisam deixar determinados pecados, e elas não mudam. Sabe por quê? Porque não foram alcançadas ainda por essa graça do Senhor. Eu me lembro de uma frase de um pregador que disse que a pior coisa que Deus pode fazer para conosco não é nos dar tudo, não é deixar de nos dar o que nós queremos. A pior coisa que Deus pode fazer nas nossas vidas é Deus nos dar o que queremos. É nos entregar a nossa vontade e dizer: vá e faça tudo quanto seu coração deseja. Esse filho fez tudo quanto seu coração desejou, mas houve um momento aqui em que, alcançado pela graça do Espírito de Deus, ele cai em si. E ele tem esse arrependimento, primeiro interiormente, no profundo do seu coração. Depois ele expressa esse arrependimento de uma forma visível. Esse arrependimento na vida dele é um remédio espiritual composto aqui por alguns ingredientes. E aqui eu quero pensar com os irmãos. O primeiro é a visão do pecado. Olha comigo o versículo 17. Ele diz, no versículo 17, então caindo em si, ele viu que era pecador e nada senão pecador. Esse filho, quando ele cai em si, a única coisa que ele enxerga é a pecaminosidade do seu coração. É quem ele é de verdade. Antes de poder vir a Cristo, o pecador precisa cair em si. Ninguém pode ir a Jesus sem antes reconhecer que precisa dele. E nós só podemos reconhecer que precisamos dele quando nós olhamos para nós e nos enxergamos. Porque se eu me enxergo perfeito, porque eu preciso de um Salvador? Se eu não tenho pecados, se nada disso me afronta, porque eu preciso de um Salvador? Só pode ir a Cristo quem enxerga a pecaminosidade de si mesmo. E aqui, diante de ver ou de ter a visão do pecado, primeiro é preciso que o homem reconheça e considere o que o seu pecado é, e conheça a pestilenta misericórdia, ou melhor, a pestilenta miséria do seu coração, antes de poder humilhar-se divinamente por causa dele. É necessário que nós, como pecadores, que os homens, como pecadores, reconheçam e considerem o seu pecado. É preciso ver o pecado, é preciso ver o pecado, enxergar o pecado, para depois chorar por causa dele. Ninguém chora por pecado, ninguém se arrepende de pecado, não há contrição de pecado se nós não conseguirmos enxergar o pecado em nós. E aonde não há visão do pecado, não pode haver arrependimento. Enquanto o povo de Israel não reconhecia os seus pecados, Deus estava bradando, dizendo: eu vou destruir vocês se vocês não se arrependerem. E o povo não se arrependeu. O profeta estava clamando e o povo não ouvia, não achava que tinha pecados. E Deus está dizendo: se arrependam, olhem os pecados de vocês. E o povo não dava ouvidos. Por isso o povo não se arrependeu. O povo não se achava pecador. O povo não enxergava os pecados do seu coração.
A outra coisa que nós temos aqui é a tristeza por esse pecado. Primeiro, esse filho pródigo, ele enxerga o pecado. O texto no versículo 17 diz, caindo em si. Depois ele se entristece. Versículo 12 a 16 vai nos falar sobre isso. E aqui, meus irmãos, nem toda tristeza é prova do verdadeiro arrependimento. Há tanta diferença entre a verdadeira tristeza e a falsa. Assim como nós podemos diferenciar a água doce que brota da terra como a água salgada que está no mar. A diferença entre o verdadeiro arrependimento e o arrependimento falso. O apóstolo Paulo vai falar de uma tristeza aqui, segundo Deus, em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9. Mas o que seria essa tristeza, segundo Deus? E aqui há algumas qualificações dela para que nós possamos pensar. A primeira delas é que a tristeza, segundo Deus, ela é interior. É uma tristeza de coração. A tristeza dos hipócritas está em seus rostos. Eles desfiguram os rostos. O Senhor Jesus vai nos dizer isso em Mateus, capítulo 6, versículo 16. Que alguns mudavam a face do rosto, alguns queriam mostrar para as pessoas que estavam tristes. Eles fazem cara de azeda, mas a tristeza deles não passa dali. O arrependimento de Acabe, se você lembra desse texto em 1 Reis, capítulo 21, diz que Acabe, ele rasgou as suas vestes. Acabe, ele rasga as vestes diante daquela palavra. Entretanto, ele não rasga o seu espírito. A tristeza, segundo Deus, ela vai fundo, como uma veia que conduz o sangue ao coração. E o coração, ele chora pelos seus pecados. Assim como o coração tem parte importante no pecado cometido, assim também ele deve ter parte importante no sentimento de tristeza. Porque se somos levados ao pecado por causa do impulso do nosso coração, por causa do desejo do nosso coração, esse mesmo coração que anela e que deseja, ele precisa refletir um sentimento de arrependimento. A tristeza, ela precisa ser interior, ela tem que ser do coração, não pode ser da boca para fora. É uma tristeza pelos pecados no coração. Aquele que verdadeiramente sente por causa dos seus pecados, chora pelos primeiros movimentos do orgulho e da concupiscência. É necessário sentir verdadeiramente o peso do nosso pecado. Porque segundo a tristeza, segundo Deus, ela é sincera. A tristeza pela ofensa antes e não pela punição. A lei de Deus, meus irmãos, ela é bem clara de que todo pecado ele é cometido contra Deus. Então, essa tristeza, segundo Deus, provocada no meu coração, tem que ser uma tristeza pela ofensa de ter pecado contra o Senhor, e não por causa da punição. A minha tristeza quando eu peco não deve ser por medo de ir para o inferno. A tristeza que eu sinto quando peco tem que ser porque eu entristeci o Senhor. Porque eu entristeci o meu Deus. Porque eu quebrei os seus mandamentos. Porque eu fiz o que Ele disse que eu não deveria fazer. A tristeza, segundo Deus, é principalmente pelos delitos contra o Senhor. É isso que deve motivar o meu coração a vir a um profundo arrependimento, e não porque Jesus está voltando e se Ele voltar eu vou para o inferno. Isso é uma verdade, mas não é isso que deve provocar tristeza no meu coração. Meus irmãos, ainda que não houvesse diabo, ainda que não houvesse condenação, ainda que não houvesse inferno, ainda que não houvesse nenhum tipo de punição para os nossos pecados, imagine que nada disso existe. Inferno não existe, diabo não existe, condenação não existe. Você poderia pecar e nunca seria punido. Mesmo assim, nós deveríamos nos entristecer, porque nós pecamos contra o amado da nossa alma. Nós ferimos o coração dele.
O salmista Davi, no Salmo 51, verso 3, ele diz: o meu pecado está sempre diante de mim. Davi estava dizendo: eu vejo o meu pecado diante de mim diariamente. Davi não diz: a espada ameaçadora está sempre diante de mim. Davi não diz: os meus inimigos estão sempre diante de mim, o inferno está sempre diante de mim. Ele diz: o meu pecado está diante de mim. Vê-se que a tristeza, segundo Deus, ela é sincera, porque quando o cristão sabe que está fora da linha do tiro do inferno e que nunca será condenado, ainda assim ele se aflige por pecar contra a livre graça de Deus. Ainda que as chamas do inferno não estejam sobre a vida dele, ele se entristece, porque ele sabe que pecou contra o seu Senhor. A tristeza é uma paixão tão veemente que precisa manifestar-se. Ela precisa ser manifesta. Neemias, no capítulo 9, 2, vai dizer que os filhos de Israel puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados. Oséias, capítulo 5, versículo 15, diz: irei e voltarei ao meu lugar até que se reconheçam culpados. Imagine uma mãe que, quando zangada, ela se afasta do seu filho, porque ele fez alguma coisa de errado. E ela esconde o seu rosto do seu filho, até o momento em que seu filho reconheça a culpa e peça perdão. Todo pecado, ele precisa ser manifesto. A tristeza, segundo Deus, é uma manifestação de que nós estamos arrependidos pelas coisas que praticamos contra o Senhor. Não é da boca para fora. Não é dizer: Senhor, perdoe-me, e ir-se embora, feliz, como se nada tivesse acontecido. E depois você faz de novo. E depois você diz: Senhor, perdoa-me, porque você sabe que se pedir perdão, Ele perdoa, e depois você faz de novo. Ela precisa ser manifesta em nossas ações. Elas precisam ser reais. Essa tristeza não pode se dar apenas em um momento passageiro, num lugar como esse. O filho pródigo não, aquele filho, isso mesmo, o filho pródigo, ele cai em si. E ao cair em si, ele diz: eu pequei. Eu pequei. E aí vem o terceiro ponto, está do versículo 18 ao 19. O texto diz: levantar-me-ei. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Gregório vai descrever a confissão como uma pomada para a alma ferida. Você já se arranhou? A sua pele já ficou machucada? Antigamente se passava aquele negócio metiolate, não é metiolate, né? Era um remédiozinho, era esse que ardia que só, né? Hoje não arde mais, né? Mas quem é do passado aí sabe que quando botava aquele negócio, você clamava por Deus e dizia: Senhor, me mata! De tão dolorido que era aquilo, né? Gregório vai dizer que a confissão é como uma pomada que você passa na ferida. Pecado é uma ferida. A confissão, o confessar, o pronunciar, o se entristecer, o estar em um estado de arrependimento é uma pomada que você passa naquela ferida para que ela possa ser tratada. Imagina você rasgar a sua perna, você está doente e sequer tomar medicação. Você está vendo ali a sua pele criando bichos e você não trata. Assim é o pecado na nossa vida. O pecado, ele nos consome. O salmista disse: enquanto calei os meus pecados, os meus ossos estavam definhando. Enquanto calei os meus pecados, enquanto não confessei os meus pecados, eu sentia os meus ossos como se estivessem sendo destruídos dentro de mim.
A falta de confissão, a falta de arrependimento, a falta dessa expressão a Deus, de que reconhecemos que somos pecadores, pode nos levar à morte. E Gregório vai dizer que a confissão é como uma pomada. Nós precisamos passar a pomada. Para que sejamos curados, nós precisamos trazer a medicação. E a medicação aqui se chama confissão. Depois o salmista ele vai dizer, quando ele diz, enquanto calei os meus pecados, meus ossos definhavam, ele diz, confessei ao Senhor os meus pecados. Se eu confessei ao Senhor, e quando eu confessei é como se todas as minhas forças estiverem sido restabelecidas. A confissão acusa quem faz. Por que nós não queremos confessar pecado? Porque a confissão diz que nós somos culpados. Confessar, admitir, acusa quem o fez. Nós não queremos ser culpados. Nós queremos ser perfeitos. Nós temos medo de dizermos, eu pequei, eu errei, me perdoe. Davi, em 2 Samuel, no capítulo 24, versículo 17, quando ele faz aquele censo, e lá ele conta, ali desagrada ao Senhor por causa do censo que ele fez, para saber quantas pessoas havia na nação. Deus manda o profeta dizer que vai punir a nação. Davi não diz, o problema é do povo, o problema é das pessoas que me incentivaram a fazer isso. Ele diz, eis que eu sou o que pequei. Davi não joga a culpa para as pessoas. Davi não joga a culpa para a liderança, para os seus conselheiros, que não o ajudou. Quando ele entendeu, quando ele enxergou, quando ele viu o seu pecado, ele olha para o Senhor e diz, Senhor, fui eu que fiz isso. Em outras palavras, é como se ele estivesse dizendo, ó Senhor, fui eu. Eu mesmo que me fiz o que eu sou. É isso que precisa existir em nós. Muitas das vezes o pecado nos consome, o pecado nos destrói, porque nós não temos a capacidade de dizer, Senhor, fui eu que me tornei o que eu sou. Nós queremos culpar a Deus por causa dos nossos pecados. Nós queremos culpar as circunstâncias por causa das nossas mazelas. Nós queremos culpar as pessoas, porque é mais fácil culpar um terceiro do que eu mesmo admitir que eu sou assim. Porque a confissão acusa quem faz. E a verdade é que com essa autoacusação, quando nós nos acusamos, quando nós mesmos nos condenamos e dizemos, Senhor, eu pequei, existe algo aqui profundo. Nós impedimos, irmãos, Satanás de nos acusar. A Bíblia diz que o diabo é o acusador das nossas almas. Sabe por que muitas das vezes nós ouvimos Satanás dizendo, você fez isso, você fez aquilo, você fez isso, você pecou, você fez isso ontem, você acha que Deus vai ouvir você hoje? A acusação do diabo. Sabe por que nós a ouvimos? Porque nós não somos capazes de nos acusarmos. Em nossas confissões, nós taxamos de culpados, de orgulho, de infidelidade, de paixão, de modo que quando Satanás, ele quer nos acusar, ele quer nos destruir, ele quer nos colocar por baixo, o próprio Deus se levanta e diz a Satanás, olha, eles já se acusaram, eles já reconheceram, você não precisa dizer nada, eles sabem quem eles são. Uma coisa é nós nos acusarmos diante de Deus e dizer, Senhor, eu pequei, eu sou assim. Outra coisa é Satanás dizer, olha quem ele é, não reconhece, olha quem ele é que diz que te ama. O pecador humilde faz mais do que se acusar. Ele, por assim dizer, sente-se em juízo e pronuncia sentença sobre si.
o salmista dizia: se o Senhor quiser me condenar, o Senhor é digno de o fazer. Ele confessa que merece ser entregue à ira de Deus. E ouçam o que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 11, 31. Ele diz: se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Para que a confissão de pecado seja correta e genuína, há 3 qualificações aqui existentes. Primeiro, é preciso que a confissão seja voluntária. É preciso que a confissão jorre livremente como a água de uma fonte. Ela não pode ser pressionada. A confissão do ímpio vem como resultado de forte exortação, como a confissão de um homem que está sendo torturado. Você já viu alguém sob tortura? Confesse, confesse, para que você não seja morto. Ele vai confessar. Mas a confissão verdadeira, aceita por Deus, tem que ser voluntária. Não pode haver pressão sobre ele. Como eu disse, não é o inferno, não é o diabo, não é as punições, é uma confissão do coração do homem. É preciso que a confissão, segundo, seja com compulsão. É preciso que o coração se sinta mal com o pecado que confessa. O coração não pode estar alegre porque entristeceu o Senhor. Nós não podemos nos sentir bem quando pecamos. Nós devemos nos entristecer. Meus irmãos, e aqui eu quero abrir um parênteses, é inadmissível um crente viver em paz com os seus pecados. Eu não estou dizendo que ele não possa pecar. Eu estou dizendo que é inadmissível ele viver em paz com os seus pecados. Ele sabe que está pecando. Ele sabe que está quebrando os mandamentos de Deus. Ele sabe que Deus está entristecido com ele. E ele age como se Deus não ouvisse. Ele age como se Deus não existisse. Ele ama o pecado de uma forma tão contundente que Deus se torna apenas um adereço na vida dele. Essa confissão precisa ser com compulsão verdadeira. Quando Davi confessou seus pecados, sua alma sofreu o peso de um grande fardo. Ele diz: como carga pesada, as minhas transgressões são demais para minhas forças. Salmo 38, 4. Uma coisa é confessar pecado, outra coisa é senti-lo. É preciso que a confissão seja sincera. Os nossos corações precisam ir junto com as nossas confissões. O hipócrita confessa seu pecado, mas gosta dele. Como o ladrão que confessa que roubou isto e aquilo, mas gosta de roubar. Agostinho, grande pai da igreja, disse que antes da sua conversão, ele confessava pecado e pedia poder para lutar contra ele. Porém, o seu coração sussurrava dentro de si, dizendo: ainda não, Senhor. Ele tinha medo de abandonar o pecado cedo demais. O bom cristão é mais honesto. Ele está convicto dos pecados que confessa e odeia os pecados dos quais está convencido. Deixa eu abrir outros parênteses aqui para nós pensar. O que é que você sente quando você pensa, quando você peca? Como seu coração fica quando você peca? O filho pródigo aqui, ele cai em si e diz: pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Há um verdadeiro arrependimento. Há uma verdadeira consciência do seu estado. Ele não se agrada da vida que ele está vivendo. Ele não se agrada da forma como está vivendo. Ele sabia quem era seu pai. Por isso ele é motivado a arrepender-se. Diante disso, deixe-me trazer 3 pontos para que nós possamos refletir. Convidar a banda Bálsamo junto com o Nicolas para vir aqui à frente.
Primeira coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que o nosso amor, ele pode ser esfriado. Nós estamos falando sobre voltar ao primeiro amor. O que é voltar ao primeiro amor? É voltar àquele dia da renovação, que os dons espirituais estavam caindo sobre nós. Voltar ao primeiro amor é quando a gente viu os irmãos falando em línguas aqui dentro da igreja, interpretação, cura, mistério. Voltar ao primeiro amor, a igreja está mais avivada, os cultos ser mais animados, a juventude está ali na frente pulando. Preste atenção aqui. Voltar ao primeiro amor é voltar a um profundo relacionamento com Deus. Talvez há irmãos aqui, talvez nós aqui precisamos voltar a esse profundo relacionamento com Deus. Mas talvez há aqui pessoas que ainda não têm um profundo relacionamento com Deus. Não conhece o Pai, não sabe nada do Pai, não tem intimidade com o Pai, não sabe conversar com o Pai, passa horas e horas conversando, seja lá com quem for, mas quando se fala em conversar com Deus, ele não tem nenhum pingo de sentimento, ele não tem nenhum pingo de emoção, aquilo se torna algo mecânico. Voltar ao primeiro amor é voltar a um profundo relacionamento com Deus, ou iniciar um profundo relacionamento com Deus. Olha para cá. A segunda coisa que nós aprendemos aqui é que quando nós entristecemos esse Pai, nós precisamos sentir o peso dessa tristeza. Nós precisamos trazer à nossa mente que nós o ferimos, que nós o entristecemos, que nós pecamos contra Ele. Meus irmãos, o avivamento que muitos de nós esperamos não virá enquanto nós não voltarmos para o Senhor. E avivamento aqui, eu não falo um avivamento de igreja como uma coletividade, não. O avivamento da sua vida só se dará quando nós voltarmos o nosso coração para o Senhor. O avivamento, ele não é num culto como esse. O avivamento é na nossa vida diária, na nossa comunhão com Deus. Nós precisamos buscar e nos entristecer, porque talvez nós não estamos vivendo a vida que Deus quer que nós vivamos. Eu estava no nosso projeto social aqui do Maria Cristina, e estava tendo uma atividade, e eu me lembro que uns adolescentes me perguntaram: pastor, qual é o seu maior medo? E aí eu disse: o meu maior medo é não ir para o céu. Depois eu fiquei pensando na resposta que eu dei. Pode ir, toca daí, André. E aí eu lembrei, e aí me veio no coração o meu maior medo. Eu disse: Senhor, meu maior medo não é não ir para o céu. O meu maior medo é chegar diante do Senhor naquele dia e o Senhor dizer para mim: eu não conheço você. Você já imaginou Deus dizer isso para você? E o texto diz que Ele vai dizer para pessoas que estavam trabalhando na casa dEle. É para crentes, não era para descrentes. Era para pastores, para missionários que Ele estava falando isso. Porque aquelas pessoas naquele dia vão dizer: mas Senhor, nós não profetizamos, nós não pregamos, nós não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas maravilhas. Ele diz: eu não conheço você, aparte-se de mim. Porque nós podemos estar na casa do Pai, fazendo tudo para o Pai, e não sermos conhecidos por Ele. Deus não procura filhos que façam coisas para Ele. Deus procura filhos que estejam com Ele, e estando com Ele, faça coisas para Ele.
Não é as coisas que eu vou fazer que me motivam a um relacionamento. É o relacionamento que eu tenho que me motiva a fazer alguma coisa. Você já imaginou Deus dizer: eu não conheço você? Estou aqui tocando, estou aqui cantando, estou aqui pregando, eu estou indo às ruas evangelizar, eu estou indo fazer isso, eu faço aquilo, eu lidero um departamento, eu tenho um cargo, sou pastor, diácono, presbítero. Nada disso diante dele servirá para absolutamente nada, se tudo isso for feito com um vazio existencial da presença dele na nossa vida. Você pode ser a pessoa mais intelectual que essa igreja tenha, você pode ser o crente mais ativo que essa igreja tenha, mas se você não está com Ele, se você não gasta tempo com Ele, se Ele não é a sua prioridade, se o que você faz, você não faz pela motivação do amor que você sente por Ele, nada disso vale a pena. E é por isso que quando Ele não é a nossa prioridade, muita gente sai, muita gente corre. É por isso que muita gente se desvia quando alguém olha com cara feia. É por isso que muitos crentes saem da igreja quando não tem oportunidade, ou quando acontece qualquer coisinha dentro da igreja. Os problemas não são teológicos. É porque, pastor, disseram isso. Meu irmão, o Senhor Jesus foi crucificado, quem dirá nós? O que deve nos motivar a estar nesta casa e viver o que nós vivemos é um profundo relacionamento com Deus. E a terceira e a última coisa que nós aprendemos aqui é que Deus sempre nos dá a graça de voltar. Deus sempre nos dá a graça de recomeçar. Recomeçar. Talvez nós estamos buscando um retorno a uma vida passada, mas talvez aquela vida passada que nós tínhamos não era tão boa, não. Essa semana eu estava pensando e dizendo: Senhor, me faça voltar ao início da minha fé, quando eu me converti, daquele amor que eu tinha para com o Senhor, daquela chama, aquele desejo, aquele negócio que eu vivia. Mas mesmo ali havia pecaminosidade no meu coração, mesmo ali havia pecados na minha vida, mesmo ali havia lutas diárias na minha vida, mesmo ali eu estava orando, dizendo ao Senhor: Senhor, não está bom, Senhor, não está bom. Eu não quero voltar para lá. Eu quero ter um profundo relacionamento com Deus. Eu quero ter um novo relacionamento com Deus. Eu quero que Deus olhe para mim e veja quem eu sou, pecador, miserável, que merece o inferno. Mas eu quero que Deus veja um pecador miserável que merece o inferno, que está agarrado nele, dizendo: para onde eu irei? Para onde eu irei, se só tu tens as palavras de vida eterna? Você não precisa de uma nova igreja, você não precisa de um novo trabalho, você não precisa de um novo carro, você não precisa de dinheiro, talvez você não precise nem de saúde. O que nós precisamos é um profundo relacionamento com Deus, para que naquele grande dia nós ouçamos Ele dizer: venha, bendito de meu Pai, possuir por herança o que está preparado para vós antes de todas as coisas serem feitas, no começo da eternidade. Fique de pé, vamos cantar. E enquanto nós cantamos,